Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos aqui, mais uma vez, compartilhando da palavra do Senhor Jesus. Hoje o 28º dia da nossa campanha. Somos bombardeados 27 dias, né? E mais hoje, com a palavra do Senhor, com testemunhos, sonhos que Deus realiza por nós. E hoje não é diferente, né? Mas que não seja eu, que seja Deus para falar conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Ruth. Glória a Deus. Ruth no capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Ruth, capítulo 2, eu vou ler do verso 2 ao 16. Que fala assim a palavra do Senhor. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Eu levei essa mensagem no pastor Rony e eu não costumo levar a mesma palavra porque me dá um negócio, não parece que não flui. Mas esse ano eu decidi trazer a mesma mensagem porque foi algo que falou muito forte comigo. E eu creio que a igreja conhece, né, a história de Ruth, onde ela era casada com um dos filhos de Noemi e eles morrem. Os dois filhos de Noemi morrem assim como seu esposo. E ela despede suas noras e fala: olha, voltem para o seu povo, para os seus pais. E Orfa e Ruth, elas choram, elas não querem ir. Mas Noemi, ela insiste que elas voltem. E Orfa, ela se despede de Noemi e volta para a casa dos seus pais. Mas Ruth, ela fala assim: não, o teu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde ficares, eu também ficarei. Onde morreres, também morrerei eu. E isso foi algo que me chamou muita atenção.
Porque Ruth, ela escolheu servir a um Deus que ela não sabia quem era, mas que no final nada mais é do que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Aquele que pode fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. E agora elas voltam para a terra do Senhor. E agora a Ruth, ela vai colher espigas. E justamente ela para nas plantações de Boaz, que era resgatador da família, da parte do marido de Noemi. Só que ela não sabia. E Deus é tão bom que Boaz, ele vê graça em Ruth. E ele fala para os seus servos: olha, deixem ela colher o que está no chão, mas também tire dos feixes e deixe que ela pegue. Olha só como é grande a bondade de Deus com as nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado, nós queremos fazer as nossas escolhas do nosso jeito, mas quando nós nos posicionamos, quando nos entregamos a Ele, Ele nos surpreende. Ele nos dá muito além daquilo que nós esperamos. E essa passagem é um dos livros que eu mais amo, é o livro de Ruth, Esther. E eu sempre oro e falo: Deus, que eu seja como essas mulheres virtuosas. E agora a Noemi, ela descobre que Ruth estava colhendo nas plantações de Boaz. E ela fala: olha, Ruth, Boaz, ele é nosso resgatador. E ela dá algumas instruções para Ruth, para que Boaz pudesse resgatar ela. E no final da história, eu espero que vocês tenham interesse, quem não leu ainda, de ler essa história. São 4 capítulos maravilhosos. E no final dá tudo certo. Boaz resgata a Ruth, né? E lá no capítulo 4, do verso 13 ao 17, fala assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. E Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé, pai de Davi. Quando Noemi, ela perde seu marido e seus filhos, ela fala: não me chamarei mais Noemi, mas eu vou me chamar Mara, porque amarga me tornei. Noemi, ela não tinha mais expectativas de vida. Para ela já tinha acabado todos os sonhos, não tinha mais saída para ela. Mas a partir do momento que ela retrocede, que ela volta da onde ela não deveria ter saído, que é o que muitas vezes acontece conosco. Nós saímos do lugar de onde não é para nós sairmos. Mas Deus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele age dentro de uma bondade permissiva. E Ele faz com que a nossa escolha errada se torne uma escolha boa a partir do momento que nós nos voltamos para Ele. E Deus, ele foi misericordioso com Noemi. E através de Ruth, Deus, ele deu honra novamente a Noemi. E olha só, Ruth, ela foi uma mulher tão, sábia, tão cheia de Deus, que ela fez parte da linhagem de Jesus. Ela foi bisavó de Davi, da onde Jesus veio. Que coisa linda. Já pensou, queridos? De uma pessoa, talvez, que ela poderia ter feito como órfã, ter voltado, ter ido adorar a ídolos, ter ido fazer coisas que não agradavam a Deus. Mas ela falou assim: não, Noemi, o seu Deus será o meu Deus. E quando ela escolheu a isso, o Senhor, ele veio e começou a trabalhar na vida delas. Ele deu um resgatador. E hoje o nosso resgatador é Deus. Ele quer nos resgatar, Ele quer nos abençoar. Sabe, com sonhos, com projetos. Essa campanha da semeadura, ela é uma campanha que ressuscita sonhos. Ela é uma campanha que ela devolve vida, saúde, força. Ela não é somente uma campanha para a vida financeira, mas vida espiritual. Sabe? É uma coisa que
ontem o Senhor fez me lembrar. A pastora Ariane estava ministrando lá no Maravilha. E Deus usou grandemente ela para falar com todos nós. E eu vendo, sabe, o agir de Deus sobre a vida do meu pai, o pastor Alessandro e a pastora Dani. Deus, ele me fez lembrar lá no passado, quando eles se desviaram. Quando eles voltaram para a bebida, voltaram a fazer coisas que não agradavam a Deus, fugindo do chamado deles. E eu mesmo sozinha, eu ia para a casa do Senhor. Só que foi um momento tão difícil na minha vida, que naquele tempo, que era pressão na escola, era pressão em casa. Eu tinha que cuidar das meninas, eu tinha que estudar. E eu estudava no IFRO na época, então às vezes era praticamente o dia inteiro estudando. E eram muitas matérias, porque eu fazia o técnico junto com o ensino médio. E eu comecei a querer entrar numa depressão. E eu comecei a me cortar. Eu já não conversava mais em casa. Mas eu via aquela situação e eu falava: Deus, não é isso que eu quero para minha família. E eu ia para a igreja, mesmo me arrastando. Levava os meninos comigo, eles pequenos, e eu ia para a igreja. Sabe, hoje eu vejo pessoas falando assim: o pastor não vem na minha casa, o meu líder não me liga. Eu passei quase um ano sozinha indo para a igreja, sem ninguém me ajudar. Eu entrava na igreja, não me davam nem a paz do Senhor. E eu sentava na cadeira e eu falava assim: eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. E eu ia, mesmo sem força, mas eu ia. E Deus, Ele foi a minha força. Até que eu fui para Ariquemes. Se eu não me engano, isso foi em 2017, mais ou menos. 2017 para 2018. E eu fui para Ariquemes e lá estava tendo uma campanha com jovens de oração das 10 às 11 horas da noite. E eu falei: eu vou participar. E eu chegava nessa oração e eu chorava. E eu falava: Deus, faz alguma coisa. Dá um sonho para o meu pai. Leva alguém para falar com ele. Faz alguma coisa. Coloca a TV, toca sozinha, faz alguma coisa. E eu chorava e eu pedia muito isso do Senhor, porque eu não aguentava mais. Sabe, eu estava tão sobrecarregada de levar minha família sozinha nas costas, eu não aguentava mais. E quando eu voltei de Ariquemes, eu cheguei em casa. Num domingo, eles estavam se arrumando. E eu falei: para onde é que vocês vão? A gente vai para a igreja. Gente, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu ia me arrumar. Eu fiquei tão assim. Eu nem acreditava mais que ia dar certo. E a minha madrasta, a tia, falou assim: teu pai teve um sonho assim, assim. E eu fiquei tão feliz. Eu agradeci tanto a Deus naquele momento. E eles voltaram. Eu achei que aquele culto foi um dos cultos assim, que eu mais chorei na minha vida. E chegamos no ministério, eles foram para o encontro com Deus. E no final do ano agora ele foi consagrado a pastor. Ele e ela. E meu Deus, eu fiquei tão assim que eu faltei me desmanchar de tanto chorar. Porque é algo gratificante. Sabe, ontem ver Deus agindo naquela obra daquela forma, entregando coisas maravilhosas sobre a nossa obra, vendo, sabe, nós estamos em construção, e é algo tão lindo, eu vendo que, meu Deus, como valeu a pena lá atrás eu perseverar por eles. E se eu não tivesse perseverado? Assim nossa vida, queridos. Às vezes nós chegamos em algumas vitórias hoje que nós pensamos: nossa, se eu não tivesse passado aquilo, eu não teria chegado aqui. Tá difícil? Continue, persevere, porque o melhor está por vir. Deus, Ele não esquece dos seus. Eu costumo falar que quando Deus está em silêncio, Ele está observando, Ele quer ver o que nós vamos fazer. Talvez quanto tempo Noemi não ouvia mais falar em Deus, Deus não falava mais com ela, mas ela falou assim: não, eu vou me levantar, eu vou retornar à casa do meu Deus, onde eu não deveria ter saído. E agora ela volta e Deus, Ele faz um reviravolta na vida de Noemi. E traz alegria de novo para a vida dela, honra. Sabe, queridos, nós entramos em 2018 no ministério. E eu lembro a primeira vez que eu ministrei num culto de jovens. E eu contei o meu testemunho.
Eu já contei aqui também na primeira vez que eu vi, se eu não me engano. E, sabe, depois alguns jovens vieram me procurar aquele dia, falando que também estava passando por aqueles mesmos problemas. E ali eu vi que a minha experiência não foi para mim sofrer. Não foi para mim parar, não foi para que eu viesse morrer, não. Foi para que eu pudesse ajudar outras vidas. E isso é o que Deus ele tem comigo e contigo. Eu não sei o que você veio hoje semear no coração de Deus. Se você ainda não semeou na sua vida espiritual, semeie hoje. Porque o bem material, Deus ele dá, ele abençoa. Mas o espiritual, queridos, sabe, você pode não ter nada, mas se você tem a presença dele, não sente falta. Não sente falta. E esse ano, no começo do ano, eu meio que quis dar uma desanimada. E daí entrou logo no começo da campanha. E se eu não me engano, foi o Everton, o diácono Everton, que ministrou lá na igreja. E eu fiquei prestando atenção na ministração dele. Eu falei, não, assim, eu vou semear na minha vida espiritual. E eu comecei a buscar o Senhor e comecei a viver momentos que eu tanto queria voltar a viver. Porque lá atrás, desde quando eu vim para Jesus, eu sempre plantei isso. Mesmo antes de eu participar da campanha da semeadura, sempre eu orava pedindo, Deus, que eu não fique longe da sua casa. Que todos os dias eu esteja na sua casa. E no mês de janeiro, acho que é o mês que a gente vive isso, né? Todos os dias na casa do Senhor. E é tão maravilhoso, porque quando acaba a campanha, a gente até acha que dá desviado. Porque fica culto só quinta, domingo. É até estranho. Mas aproveite cada momento que você estiver aqui. Uma vez o pastor Rony falou algo e eu peguei para mim. Ele falou que aonde ele está hoje é fruto do que ele buscou lá atrás. Porque no meio da caminhada ele parou, mas ele continuou de pé, porque lá atrás ele pediu para que Deus estivesse com ele. Então muitas vezes na minha vida hoje eu colho coisas que lá atrás eu busquei, que lá atrás eu pedi do Senhor. Sabe? E não tem nada melhor do que estar na casa do Senhor Jesus. Lá em Jó 42:2 fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus ele tem planos para nós, projetos. Nós traçamos caminhos, nós tentamos fazer do nosso jeito, mas Deus ele tem um propósito para mim e para você. E Ele quer que nós vivenciamos esse propósito. Você já descobriu qual é o seu propósito na terra? Se você ainda não descobriu, peça a Deus, Senhor, o que o Senhor quer comigo neste lugar. Porque uma coisa é certa, nós estamos a caminho de casa, porque aqui não é o nosso lugar. Deus, Ele quer sim realizar o teu sonho. Ele quer realizar, sabe, aquilo que há tantos anos você já não sonha mais. Quando eu me batizei em águas, eu queria muito me batizar em línguas, no Espírito Santo. E eu me batizei com 12 anos, desde aí eu vinha buscando o batismo com o Espírito Santo. E eu buscava, e eu fui para o encontro, e eu falei, é aqui que eu vou ser batizada, e nada. Teve uma influência, vai ser aqui, e nada. E eu me frustrei, porque no influência de 2019, se eu não me engano, eu vi todos os jovens, sabe o que é todos? Todos. É como se eu tivesse aqui, vocês aí, todos vocês falando em línguas, menos eu. Gente, ali para mim foi o cúmulo. Eu falei, não, eu não quero mais também. O Senhor não me deu? Não quero mais, não vou buscar mais. E eu não quero mais. Me revoltei contra Deus. E eu não buscava mais o Espírito Santo, o batismo. Eu ia para a igreja, mas eu já tinha me frustrado. E eu falava, porque eu sou batista, todo mundo não me batiza. E eu deixei nas mãos de Deus, parei de ficar pedindo. E
Até que no dia 31 de 2020, o Senhor me batizou. No último dia da campanha da semeadura. O pastor Rony fez um ato profético, ele pegou 1 quilo de feijão, ele abriu o saco, derramou óleo ungido e ele jogou e falou: tanto de semente que você puder pegar, você vai semear. E caiu um monte assim perto de mim. Na hora que eu me abaixei, eu já voltei falando em línguas. E eu não queria mais nem saber da semente. Sabe? É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. A gente pode espernear, a gente pode gritar: eu também não quero mais. A gente, sabe, não tem noção do que Deus tem para nós. Sonhos, projetos. Nós queremos, às vezes, apressar, acelerar as coisas, e não é assim, queridos. É no tempo de Deus. No tempo certo, Ele honrou Noemi de volta. Mas para isso, foi preciso que ela retornasse. Foi preciso que ela visse que Deus, Ele é Deus, e acabou. É isso que às vezes falta nas nossas vidas, nós reconhecermos que Deus é Deus. Que Ele não erra, Ele não falha. Ele sabe o que Ele faz. E tudo que Ele faz é perfeito. Lá na criação, né, quando Ele começa a criar o mundo, sempre acaba-se o versículo, né? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Ele fez tudo perfeito para mim e para você. Ele é tão bom, tão perfeito, que antes dele nos criar, Ele criou um lugar para que nós pudéssemos viver. Ele criou tudo. Ele criou o céu, a terra, o dia, a noite, as águas, a terra, as frutas, a comida, tudo Ele fez perfeito. E você nada mais é do que a coroa da criação de Deus. Você foi aquilo de mais perfeito que Deus fez. Ele olhou e viu: nossa, que obra maravilhosa, mas está faltando uma joia, está faltando algo mais importante, está faltando algo mais lindo. E Ele criou você. Não ache que Deus, Ele não escuta as tuas orações. Que, Alana, há quantos anos eu peço para Deus algo e Ele não faz. Mas será que tu está pronto? Porque a minha bênção, a tua bênção, ela está pronta. Ela está nas mansões celestiais. Só que Deus, Ele precisa nos preparar para quando nós recebermos a bênção, nós continuarmos de pé e adorando a Ele. Eu passei um momento um pouco difícil em 2022. 2021. 2022 foi o ano top da minha vida, depois eu conto. 2021 foi um ano da minha família praticamente toda ter um ano cheio de obstáculos, cheio de, sabe, de notícias ruins, uma atrás da outra, assim. Nós pegamos Covid, a minha avó se acidentou, quase morreu. Aí o Dudu fez cirurgia, a mãe da pastora Dani fez cirurgia. E uma tia nossa teve câncer, entre outras coisas, alguns aflitos internos de família. Só que foi uma coisa atrás da outra. E eu, muito apressada, querendo casar, eu quis. Deus não vai fazer não? Eu vou lá então. Me frustrei. Então, sabe, foi uma coisa atrás da outra. E eu chorei. E foi nesse momento que eu lembrei de orações passadas, onde eu falava para Deus: Deus, pode tirar tudo, mas não tira a sua presença da minha vida. E Deus, Ele foi tocando em coisas, e eu comecei a me afligir, até que Deus, lembra aquela oração? Pois é, e aí? Eu falei: não, Senhor, não, estou aqui. E Deus, Ele esteve comigo, mas não foi fácil. E chegou 2022. E eu achava que seria só mais um ano, porque eu já estava que nem Noemi, né? Vou chamar Mara agora. Não tinha mais sonhos. Alguns sonhos o inimigo já tinha me roubado. E chegou 2022, eu iniciei minha faculdade, que eu semeei, mas não soube semear, né? Eu semeei, eu quero uma faculdade. Não especifiquei o que eu queria. Deus, Ele me deu uma faculdade, mas não a que eu queria, que eu não
pedir, eu não soube pedir. E eu fui lá e comecei a história. Fiz 2 períodos e falei, não, Deus, misericórdia, isso não é para mim, não. Aí eu saí. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer agora? E um dos meus sonhos sempre foi fazer medicina, desde pequena. Mas eu comecei a cuidar de algumas pessoas, fazer alguns cuidados de enfermagem em casa, e eu comecei a me apaixonar pela área da enfermagem. E eu falei, não, eu quero fazer enfermagem. E quando eu tranquei a faculdade, a tia falou, por que tu não faz o técnico, né, de enfermagem? Eu falei, mas como? Eu não tenho dinheiro, não trabalho, como é que eu vou fazer? E ela falou assim, não, começa que Deus vai prover. E eu comecei o curso. E todo dia 10, a gente tinha que pagar um valor com desconto. Se passasse, era o valor integral. E eu falava, se eu não tenho nem para pagar com desconto, imagina o valor integral. E toda vez que eu chegava no dia 10, chegava dia 5, 6, eu falava, Deus, o Senhor sabe que eu não trabalho. Deus, faz alguma coisa, eu quero terminar esse curso. E Deus, ele sempre mandava, aqui, filha, vai lá, paga. Paga, aqui, ó, vai lá. E Deus, ele foi me sustentando. E toda vez que chegava o dia 10, as meninas, ei, tu já pagou o curso? E aí eu falei, faz tempo. Até que uma colega minha, ela falou assim, Alana, tu quer vender din-din? Porque eu vejo que tu tem dificuldade para pagar. E eu sei que tu quer fazer alguma coisa, mas que a gente estuda tarde, não tem como arrumar um trabalho em outros períodos. E eu falei assim, mulher, mas eu não sei fazer din-din. Ela falou, eu perguntei se tu quer vender, eu não perguntei se tu quer fazer. Aí eu falei, eu quero. Aí ela fez para mim durante uma semana e eu vendia. Só que como ela falou assim, né, eu pensei que ela ia fazer a vida inteira para mim só vender. E ela falava assim, ó, eu vou vender, eu vou fazer e tu vende. Metade do lucro do dia, tu fica para você e metade tu me dá para comprar material. Beleza. Passou uma semana e chegou no sábado, ela ligou e falou assim, e aí, tá com dinheirinho bom? Eu falei, tô mesmo, tá dando certo, ó. Ela falou assim, pois é, agora tu vai no mercado, tu compra isso e isso que eu vou te ensinar. Eu fiquei assim, o que eu ganhei agora eu vou ter que gastar. E lá vai eu. Fui no mercado, comprei os ingredientes e ela foi me ensinando o básico. E com o passar do tempo, o pessoal foi gostando tanto, e algumas meninas foram me dando ideia, faz com isso, faz assim. E eu fui fazendo e foi dando certo. E Deus foi me abençoando. De uma tal forma que o dia que eu chegava lá sem din-din, o pessoal ficava, pode voltar, vai buscar o din-din. Mas sabe, foi algo tão maravilhoso. E eu amava fazer os din-dins. Porque muitas vezes a gente chegava em casa, eu chegava em casa do curso, ia para a igreja, e o tempo que eu tinha para fazer o din-din era 10, 11 horas. Até 1h da manhã, às vezes eu ficava fazendo din-din, porque dá trabalho, eu achava que era fácil, mas não é não. Mas esse momento, às vezes, eu tirava para adorar a Deus. Às vezes eu colocava louvor e ficava, sabe, conversando com Deus, agradecendo a Ele. E uma vez o pastor Rony foi ministrar lá na igreja, naquele tempo, que eu não lembro se foi uma campanha, pastor, que era sobre prosperidade, foi uma campanha, né? Sobre prosperidade. E ele falou assim, que Deus ele vai nos sustentar até um certo tempo. Mas quando chegar a oportunidade, se nós não agarrarmos a oportunidade e ela passar, aí o problema é nosso. Porque Deus ele está nos ajudando. Tipo, não tinha o dinheiro, Deus estava lá, eu estou vendo que tu não está trabalhando, não vou te sustentar. Mas a partir do momento que vê a oportunidade, aquela colega chegou e falou assim, tu quer vender din-din? E se eu falasse, não, Deus está mandando, não preciso não. Só que nós também precisamos fazer a nossa parte. Eu agarrei a oportunidade, Deus ele foi abrindo as portas. E eu comecei a fazer cuca, às vezes fazia torta. E Deus ele foi fazendo acontecer. Só que algo que era para ser bênção, eu mesma com as minhas mãos tornei algo não ruim, tornei uma maldição. Porque eu comecei a tirar o dízimo bonitinho. Aí depois eu comecei a fazer o quê? Eu ia primeiro no mercado, comprava as coisas. Quando chegava em casa, eu ia fazer o somatório do que eu gastei, do que ficou comigo para tirar o dízimo. Só que eu comecei a não fazer mais isso. E ficou um tempo sem eu tirar o dízimo, até que um dia o Senhor fez com que o lucro que eu fizesse no dia, eu gastava tudo no mercado. Antes eu tirava do mercado e ainda sobrava. Só que daí eu comecei no mercado e tudo que eu fazia no dia ia no mercado. E quando chegava em casa, cadê o lucro? Não sobrava nada.
E eu comecei só a fazer din-din para dar para os outros, porque eu gastava tudo no mercado dinheiro. E eu fiquei um pouco triste, mas o Senhor me fez lembrar o que estava acontecendo. Isso é muito importante, queridos, porque quando Deus ele nos dá algo, nós temos que permanecer fiel com Ele. Às vezes nós queremos coisas grandes, queremos muito. Eu quero ganhar 5.000. A gente não dizima nem R$10. Vai dizimar 5.000? Não vai. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer gastar. A gente quer comprar isso, quer comprar aquilo. Aí faz umas contas que daqui a pouco até o que tu não tem, tu tá devendo. Mas quando nós somos fiéis com Deus, Ele faz tu achar dinheiro assim, ó. Tu vai abrir a Bíblia, tem dinheiro. Tem um testemunho do irmão lá na igreja. Ele contou, ele estava precisando comprar um sabão para lavar a louça. A esposa dele falou para ele comprar. E ele lembrou que ele tinha guardado R$2. E ele não achava esses R$2. Aí ela, conversando com ele, ele, não sei onde eu coloquei o dinheiro. Eu sei que ele pegou a Bíblia. E quando ele abriu, era R$100 dentro da Bíblia, não era 2. Deus, Ele faz essas coisas. Ele faz coisas que nós não entendemos e nem é para entender. Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, se Ele quiser. E acabou. Se nós vamos aceitar ou não, o problema é nosso, mas Ele faz. Da forma dEle. Mas continuando. E o Senhor, Ele começou de novo a me abençoar, foi me abençoando. E em maio, dia 7 de maio, o Senhor me deu uma resposta de algo que eu vinha pedindo em janeiro. Mas eu falei, não, Deus, quero mais confirmação, né? Para não ser coisa da minha cabeça. E daí, dia 12 de junho, o Senhor deu mais um passo. E dia 19 de novembro, se concretizou e ainda falta só mais uma etapa, né? Eu noivei. O Senhor me abençoou, tá ali o meu varão. Tecladista da casa do Senhor, servo de Deus. E eu não esperava por isso. Eu sei que eu sou nova, gente. Eu tenho só 20 anos de idade. Mas eu achava, Deus, eu nunca mais vou casar. Eu não vou ter ninguém. E Deus, filha, não é no seu tempo, é no meu tempo. Mas Senhor, Ele, é no meu tempo. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho uma pessoa que me motiva a estar mais perto de Deus, que soma comigo. Isso é algo muito maravilhoso. Quando nós deixamos Deus agir por nós. E quando nós fomos noivar, eu já fiquei preocupada. Deus, da onde que a gente vai tirar dinheiro? Porque você vai fazer uma coisinha assim, ó, isso é um negócio desse tamanho. E a gente só ia fazer um jantar, acabou sendo um negócio muito maior do que nós imaginamos. Mas não porque nós fizemos, mas porque Deus fez. E nós ganhamos tudo. Tudo, nós ganhamos tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Deus, Ele nos deu, nos abençoou. E foi maravilhoso. Ali nós contemplamos o cuidado de Deus, nos mínimos detalhes conosco. E ainda sobrou. E eu preocupada, meu Deus, é pouco, não vai dar. E Deus, não vai dar não, peraí, ainda sobrou. Sabe, queridos, no final do ano, eu vi os meus pais sendo consagrados, e eu falei, meu Deus. Em 2021, eu nunca imaginei viver o que eu vivi em 2022. Estou no curso que eu quero, do jeitinho que eu quero. Deus, Ele está abençoando. Estou aí, né, trilhando para o casamento, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai me dar minha casa, eu creio. Você não tem condição. Ei, eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Você acha que Ele não vai fazer? Vai. Talvez não agora, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Pode demorar 2 anos, 5 anos, mas Ele vai me dar minha casa do jeitinho que eu entreguei nas mãos dEle. E melhor ainda, porque Ele nos surpreende. Só precisamos estar no caminho certo.
Às vezes, vem as tentações. Às vezes o inimigo quer que nós cedemos. Nós temos que ser fortes para falar não. Não. Não, eu não vou fazer. Porque não vai agradar a Deus. Então, quando nós decidimos agradar a Deus, viver os sonhos que Ele tem para nós, Deus Ele vai fazer. As pessoas não estão vendo. As pessoas não estão acreditando, mas você está enxergando pelos olhos espirituais. Tem um louvor que ele fala assim, eu não vou cantar porque eu não vou dar conta. Mas ele fala assim, eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, eu não vi o gigante cair, mas eu escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, nem o pão multiplicar. E ele fala assim, que muitos duvidam e zombam de mim. E eles dizem, ei, teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas, queridos, isso não vai abalar nossa fé. Porque a fé, ela não consiste no que podemos ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Porque esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. Que fez maná cair do céu. Que fez água brotar da rocha. Que abriu o mar e não deixou o faraó tocar no seu povo. Esse é o nosso Deus. O Deus que ressuscita, que dá vida. Você crê nesse Deus? Então receba a tua vitória, querido. Por que está duvidando? Porque achando, ai, será o quê? Tome posse. Profetize, é meu, é meu, é meu. E acabou. As pessoas verão quem Deus Ele é na sua vida. E você não vai precisar abrir a sua boca para falar. Muitos andam por vista, mas nós andamos por fé. E aqueles que andam por vista verão e crerão através de nós. Se coloca de pé, queridos.